Pessoal, bom dia. Estamos aqui novamente para fazer mais uma aula prática para vocês. Hoje nós estamos na lavoura de milho, tá? Eu vou falar para vocês algumas particularidades da cultura. Primeiramente, mostrar a morfologia da planta do milho, certo? O milho é uma planta da família das gramíneas, certo? O que é a característica da família das gramíneas? Folhas estreitas e compridas, certo? A maioria dos capins, milho, sorgo, arroz, todas essas plantas são família das gramíneas. Morfologicamente, ela é constituída por 4 partes, a planta. Primeira parte, a raiz, certo? A raiz das gramíneas a gente chama de cabeleira ou fasciculada, certo? É um emaranhado de raízes, não tem uma raiz principal. Qual seria a função, as principais funções das raízes na planta? Sustentação, certo? É através das raízes que a planta se fixa no solo, e absorção de água e nutrientes, certo? Então, quanto mais raiz uma planta tem, é como se a gente falasse mais boca, né? Mais condições a planta tem de absorver os nutrientes e a água, certo? Para ela se desenvolver. Então, um cuidado muito importante que a gente tem que ter com o solo para poder proporcionar para a planta a maior quantidade possível de raízes, certo? Então, raiz do milho, fasciculada ou cabeleira. A outra parte constituinte da planta é o colmo, né? Que é essa cana que a gente chama. Então esse colmo aqui é onde vão se originar as folhas, certo? Essas folhas são alternadas, sai uma do lado, outra do outro, e a parte principal é quando solta o pendão. Então, recapitulando, raiz, colmo, folha e pendão, são as 4 partes constituintes da planta. A planta, né, no caso do milho, a gente acompanha o desenvolvimento dela. Ela tem a fase vegetativa e a fase reprodutiva. A fase vegetativa é até o pendoamento, certo? Como que a gente sabe em qual estágio? É estágio mesmo, não é estágio não. Qual que é o estágio que a planta se encontra? Se é V1, V2, V3? É de acordo com a quantidade de folhas que a planta tem. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 folhas totalmente expandidas, totalmente abertas, certo? Então, nesse caso aqui, essa planta está no estágio V6, caminhando para o estágio V7. A partir do momento que essa planta soltar o pendão, ela sai do estágio vegetativo e entra na fase de reprodução, que é a fase de reprodução. Aí vai soltar o pendão e vai soltar a boneca, que vai originar a espiga. Então essas são as 4 principais partes constituintes da planta, tá certo? No caso aqui, essa planta, né? Isso aqui é uma área de milho que vai ser para produção de silagem, tá? Não é para grão, aqui é uma fazenda que tem gado, então é para fazer silo, certo? Então, qual que é a diferença de uma área de silagem para uma área de grão? É a quantidade de plantas, a população de plantas que a gente tem que deixar no local. Como aqui é uma área para fazer silo, quanto mais plantas tiver, melhor para dar massa, tá? Então é a quantidade maior de plantas por hectare. Aqui é uma área, esse milho é um milho transgênico, tá? Ele é RR-BT. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa planta foi modificada em laboratório, é uma planta geneticamente modificada, qual que são essas modificações? É que eu posso aplicar aqui, como ela é RR, ela é resistente ao herbicida Roundup, nós podemos aplicar o Roundup nessa lavoura para controle de ervas daninhas sem prejudicar a planta do milho, certo? Porque o herbicida Roundup, ele é um herbicida sistêmico de ação total. Se esse milho não fosse RR, eu não poderia aplicar o glifosato, certo? Senão mataria a planta. E ela é uma planta BT, certo? O que é BT? É uma planta que foi modificada também, que tem a tecnologia BT. É resistente, ela controla as principais lagartas da planta, certo? Então, o que é BT? BT é uma bactéria que tem no solo, chamada Bacillus thuringiensis. Essa bactéria foi introduzida na planta para que, quando aparecer a borboleta, começar a raspar, botar o ovo aqui e sair a lagartinha, essa lagarta, quando começa a se alimentar da planta,
ela vai se alimentar dessa bactéria, essa bactéria vai produzir uma proteína, e essa proteína é tóxica para o aparelho digestivo dessa lagarta. Tá? Então essa lagarta vai comer a folha e vai morrer. Então não tem a necessidade, quando a lavoura é BT, não tem a necessidade de fazer aplicação de inseticidas, certo? É recomendável toda lavoura, quando é transgênica, fazer ao redor da lavoura o que a gente chama de área de refúgio. Colocar uma planta, né, com o mesmo ciclo, que não seja BT, para que não perca a eficiência da tecnologia. Então essas são 5 lagartas que são acometidas por essa tecnologia BT, tá? Dessa bactéria Bacillus thuringiensis. Como isso aqui é uma lavoura que foi plantada com o uso de adubo, há necessidade, quando ela está com 4 folhas, fazer a primeira etapa dos tratos culturais, que é a aplicação de adubo, tá? Principalmente adubos nitrogenados. Qual é o adubo nitrogenado principal? A ureia, mas pode ser aplicado a sulfato de amônio, nitrato de amônio, certo? Então tem que aplicar para a planta crescer, para ela se desenvolver e produzir mais. Então essa etapa de adubação de cobertura, ela é muito importante na cultura do milho. Quantas adubações de cobertura? Eu recomendo 2, certo? Não uma só, porque senão o adubo ele perde muito, principalmente adubo nitrogenado. Então a gente tem que parcelar essa adubação. Fazer uma adubação quando está com 4 folhas e depois, quando tiver com 6, 7 folhas, fazer a segunda adubação de cobertura, para que a planta tenha condições de desenvolver, crescer e produzir mais, certo? Quais são os períodos críticos da planta do milho? Tá? Precisa de água para germinar. Então o primeiro período crítico da planta é quando na época do plantio, para as sementes todas germinarem. Depois, 5, 6 milímetros diariamente é o suficiente para ela desenvolver bem. Tá? Por que a gente faz esse parcelamento? Porque o adubo nitrogenado, principalmente a ureia, ele volatiliza muito, certo? Então aquela ureia que a gente joga para a planta, se não tiver umidade e não incorporar ela no solo, grande parte desse nitrogênio vai volatilizar, vai perder, certo? Então a gente tem que parcelar para poder, ao tempo todo, a planta estar sendo nutrida com nitrogênio, tá certo? Com a questão de pragas, controle de pragas, hoje está fácil para o controle, porque as lagartas que atacam o milho, elas morrem com a tecnologia BT. Antigamente, quando não tinha essa tecnologia, a gente tinha que entrar com a bomba do pulverizador 3, 4, 5 vezes durante o ciclo da cultura, para controle de lagartas. Hoje, com essa tecnologia, nós não precisamos mais fazer aplicações para lagartas, certo? Somente para as outras pragas que atacam o milho, que a gente tem que fazer o monitoramento e fazer o controle, tá? Outro período crítico da planta do milho é quando está soltando pendão, vai soltar a boneca, tá? Então 15 dias antes e 15 dias depois do pendoamento é o período mais crítico da planta, porque se faltar água nesse período, não vai ocorrer uma boa formação da espiga, tá? Vai ocorrer que as espigas, você abre, a espiga está toda falhada, é porque não houve uma quantidade de água suficiente para fecundar todos os cabelos da espiga, porque cada cabelinho daquele da espiga vira um grão dentro da espiga. Então, se não ocorrer a fecundação, aí falha, aí vai dar uma espiga menor, uma espiga de menor quantidade, menor peso. Então, isso é influenciado principalmente pela quantidade de água nesse momento crítico, tá? Controle de ervas daninhas, certo? Como isso aqui é uma tecnologia RR, que eu falei para vocês, que é resistente ao Roundup, então quando está no período inicial das ervas daninhas, em torno de V4, V5, na época que estiver fazendo adubação de cobertura, já pode entrar com aplicação de glifosato, que é o Roundup, certo? Que vai controlar todas as ervas daninhas e não vai matar o milho, tá? Se isso aqui não fosse uma tecnologia RR, fosse um milho normal, convencional, teríamos que utilizar herbicidas que sejam seletivos para a cultura do milho, né? Nós temos atrazina, temos Sanson, tem Soberano, então nós temos outros tipos de herbicidas
que a gente utiliza para controle de erva daninha quando o milho não é BT, quando o milho não é transgênico, certo? Qual que é o ponto de colheita, né? No caso disso aqui, como é um milho para silagem, tá? O ponto ideal para corte, para fazer o silo, é quando ele passa do ponto de pamonha. Então, quando o milho já está mais querendo endurecer, certo? Esse seria o ponto ideal para a gente fazer o corte e fazer o silo, para o silo ser um material de boa qualidade, tá? Outras pragas que pode acometer o milho, né? Cigarrinha, que causa enfesamento, pulgão, né? Essas são as percevejo, né? Então essas seriam as principais pragas que podem danificar a cultura do milho, tá? E no mais, é uma planta de fácil condução, não tem muito problema, né? A tecnologia que a gente tem disponível hoje para a condução de uma lavoura está muito facilitada, certo? Nós temos materiais de boa qualidade, materiais que sejam bastante produtivos, certo? E no mais, seria só isso mesmo. Muito obrigado.